Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus nesta Santa Missa por estar com vocês participando desta celebração durante este cerco de Jericó. Durante um tempo eu também vivi na missão da Canção Nova aqui em São Paulo, mas muitas coisas aconteceram na minha vida e eu precisei voltar para a missão da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Mas é sempre bom estar aqui com vocês, povo de Deus, desta capital do estado de São Paulo. Saúdo a vocês que se encontram aqui na igreja Nossa Senhora do Líbano. Saúdo com afeto também os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos no tempo da Quaresma. Esse tempo de preparação para celebrarmos o mistério da redenção da humanidade, o mistério da nossa salvação, mistério revelado por Jesus em sua Páscoa de morte e ressurreição. Mas é interessante percebermos, a partir da liturgia da palavra, desta segunda-feira da 4ª semana de Quaresma, que há um apelo que a igreja nos faz para esse tempo da Quaresma. O apelo a crermos em Jesus como único Senhor, como único Salvador,
crermos em Jesus como Filho de Deus. Este é o apelo que a igreja nos faz nesse tempo da Quaresma, para que realmente possamos viver o dom da vida nova que Cristo nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. É preciso crer para ter salvação eterna. É preciso crer para experimentar na própria vida a manifestação do reino de Deus. É preciso crer em Jesus. E é este apelo que o Evangelho de hoje nos faz. Como nós terminamos de ouvir, o evangelista São João, no Evangelho de hoje, ele diz bem no finalzinho do Evangelho, que este foi o segundo sinal realizado por Jesus. E que sinal foi este? O sinal foi o fato de um funcionário do rei ter abraçado a fé juntamente com toda a sua família. O evangelista São João, autor do 4º evangelho, nos chama a atenção para este fato. O segundo sinal realizado por Jesus. Um funcionário do rei que abraça a fé em Jesus como Messias Salvador, como Filho de Deus, e juntamente com ele, toda a sua família. Mas eu pergunto para vocês, irmãos, qual foi o primeiro sinal de Jesus, de acordo com o Evangelho de São João? Qual foi o primeiro sinal de Jesus? Eita, não entendi. O primeiro sinal de Jesus aconteceu nas bodas de Caná. Qual foi o sinal? A água transformada em vinho. Porém, o que a água transformada em vinho causou? Nos discípulos de Jesus, aquele sinal despertou neles a fé. Olha o que diz São João, isso está lá no capítulo 2 do 4º evangelho. As bodas de Caná. Depois disso, depois de Jesus ter transformado a água em vinho, ali, Jesus deu início aos seus sinais. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O fato da água ter sido transformada em vinho, por si só, não basta. É um grande milagre. Mas o mais importante é que através desse sinal, Jesus desperta no coração dos seus discípulos a fé nele, como Messias Salvador, como Filho de Deus. Irmãos e irmãs, é claro que Jesus conhece os nossos corações. E para que possamos crer nele como Filho de Deus Salvador, por vezes nosso Senhor manifesta o seu amor, manifesta o poder da sua misericórdia em nossas vidas, operando também curas, prodígios e milagres. Mas através disso, pedagogicamente, através das curas, dos prodígios, dos milagres, o que Jesus quer? Que nós creiamos nele. Que nós creiamos nele
como Filho de Deus Salvador. Sim, que só Ele, só Jesus, é o único que tem o poder de nos dar salvação eterna. Essa deve ser a nossa fé. Nós podemos, sem dúvida alguma, pedir a Jesus graças, curas, prodígios, milagres. Sim, nós podemos pedir a Jesus essas graças. Porém, irmãos e irmãs, o mais importante na caminhada cristã é crer. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, creia em Jesus como único Senhor e Salvador. O mais importante é crer nele, é crer na pessoa de Jesus, como Filho de Deus, como nosso Salvador. Quem crê aqui, levanta a mão. Pode baixar. Mas nós precisamos progredir na fé. Vacilamos ou não vacilamos na fé? Então, cremos, por isso que é tão importante aquela súplica: Senhor, eu creio. Oh, que bom que vocês sabem. Senhor, eu creio, mas... porque nós precisamos progredir na fé. Meus irmãos e irmãs, a fé em Jesus como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, precisa ser professada, precisa ser testemunhada. Sabe o que nós estamos fazendo nesta celebração, na Santa Missa? Nós estamos celebrando o mistério da fé. Precisamos celebrar a fé, precisamos professar a fé, precisamos testemunhar na nossa vida concreta, no dia a dia, viver a fé, testemunhar a fé, através de gestos concretos de amor a Deus, por meio do amor ao próximo, gestos concretos de misericórdia aos nossos irmãos e irmãs, vivendo concretamente os ensinamentos salvíficos de Jesus. A fé precisa ser professada, a fé precisa ser celebrada, a fé precisa ser testemunhada. Nós também precisamos rezar a nossa fé. Rezar a nossa fé. Pode ser que na súplica que fazemos a Jesus, para que Ele opere uma cura, para que Ele opere um prodígio ou um milagre, o milagre não aconteça. Pode ser ou não pode ser? Pode acontecer. Porém, irmãos, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que o prodígio não ocorra, eu creio em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E pela fé, eu me abandono em Deus. Não entendo porque está acontecendo essa dificuldade na minha vida, na minha família. Eu não entendo porque eu estou sofrendo, passando por dificuldades, mas a fé, na medida em que progredimos nesta virtude teologal, na medida em que progredimos na fé em Jesus como Filho de Deus Salvador, eu me abandono. Eu sou muito devoto de um santo que se chama São Carlos de Foucauld, Charles de Foucauld, o irmão universal. Ele foi canonizado durante o pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco canonizou Charles de Foucauld, um santo francês. Ele compôs uma oração do abandono que vale a pena nós rezarmos.
A oração do abandono. Algumas pessoas, inclusive, já transformaram essa oração em música. Mas ele diz basicamente isso. O que eu quero, Senhor, é que se cumpra em mim a tua vontade. Custe o que custar. Eu te peço as graças, eu te peço as maravilhas, eu te peço as curas, os prodígios, mas eu me abandono à tua vontade, Senhor, mesmo no sofrer, mesmo na dificuldade. Procurem depois a oração do abandono de São Carlos de Foucault. Que linda oração! Verdadeiro testemunho de fé. Homem que verdadeiramente crê em Jesus como Senhor e Salvador e por isso confia e por isso se abandona no Senhor. O nosso cerco de Jericó nos convida a essa confiança. A nossa confiança está no nome do Senhor. A nossa confiança está no nome do Senhor. A nossa confiança está no nome do Senhor. É isso que a fé nos ensina. Confiar. Por vezes, mesmo sofrendo, se abandonar. Por isso, nós devemos suplicar a graça de nós progredirmos na fé, de não termos uma fé ingênua, de não termos uma fé que fica parada somente na expectativa do milagre, do prodígio, da cura. Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, que assim seja, Senhor. Que se cumpra a tua vontade, Senhor. É interessante que São João Evangelista, ao falar dos prodígios realizados por Jesus, normalmente ele não usa a palavra milagre, prodígio, ele também usa essas palavras, cura e assim por diante, mas ele faz questão de chamar as maravilhas realizadas por Jesus de sinal. Sinal. Por quê? Porque o sinal aponta para uma realidade mais profunda. Através das suas obras prodigiosas, Jesus, ele se revela. Ele se revela como Filho de Deus Salvador. Ele se revela como Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Jesus não é simplesmente um mestre. Por mais importantes que sejam seus ensinamentos são salvíficos, porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Eis a fé da igreja. Eis a fé pascal. Quando no tempo pascal, nós vamos nos deparar com o testemunho de São Tomé. Vocês se recordam? Quando Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos, no primeiro dia, no dia em que Ele ressuscitou, eles estavam reunidos no cenáculo, trancados. Porém, Tomé não estava com eles. Se recordam? 8 dias depois, é o evangelho do segundo domingo de Páscoa, o domingo da misericórdia. 8 dias depois, aí Tomé estava com eles. E quando Jesus diz para Tomé, toca em mim, toca nas minhas chagas, toca aqui no meu lado, põe o teu dedo e não sejas incrédulo, mas um homem de fé. O que Tomé diz para Jesus?
Eu não ouvi. O que Tomé diz para Jesus? Tomé professa a sua fé em Jesus como Senhor Senhor e Deus. Senhor e Deus. Minha gente, me permitam tomar aqui um trecho do Evangelho de São João, agora no capítulo 10. João capítulo 10. Jesus viveu em alguns momentos certas discussões com os judeus. Os judeus que não queriam acreditar em Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor, não queriam. E por isso estavam planejando a morte de Jesus. Nós vamos ver isso na próxima semana, na 5ª semana da Quaresma, nos Evangelhos de cada dia. Os judeus armando, fazendo de tudo para matar Jesus. Qual foi o motivo pelo qual Jesus foi condenado pelos judeus? Qual foi o motivo pelo qual Jesus foi condenado pelos judeus? Escutem bem. É João capítulo 10, a partir do versículo 31. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus lhes disse: eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Por qual dessas obras? Os judeus responderam, preste atenção: não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus. Eis o motivo da condenação de Jesus. Tu sendo, disseram os judeus, tu sendo apenas um homem, pretendes ser Deus. Eis o motivo da condenação de Jesus. Não é por causa das boas obras que ele fez. Vamos inverter as coisas. Eu não posso seguir Jesus somente porque ele tem o poder de fazer curas, milagres, prodígios e manifestar sua misericórdia. Para além disso, eu sigo Jesus porque ele é Deus. Amém? Eu sigo Jesus porque ele é Deus. E ele manifestou de um modo especial a sua divindade no mistério da sua ressurreição. No mistério da sua gloriosa ressurreição. Ele deixou claro que ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos progredir na fé. E confiar plenamente que Jesus, a quem nós seguimos, a quem nós amamos, a quem nós adoramos, é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha. É a graça, Senhor, que eu vos peço nessa noite. A todos esses meus irmãos e irmãs que celebram esta Eucaristia aqui neste cerco de Jericó, porque a nossa confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Aumentai, Senhor, em nossos corações o dom da fé. Nós já cremos. Sim, Jesus, nós já cremos, mas aumentai a nossa fé, para crermos cada vez mais em vós, como Filho de Deus Salvador. Sim, ó Pai, eu vos peço em nome de Jesus, nesta noite de graça e salvação que a Eucaristia nos proporciona, aumentai em nós a fé.
Podemos sim, ó Pai, pedir em nome de Jesus curas, milagres, prodígios. Mas através dessas obras maravilhosas realizadas por Jesus, que eu cresça em fé, que aumente em meu coração o dom da fé, a ponto de viver abandonado à vossa vontade, Senhor. Sim, como santos e santas nos testemunham, uma vida de abandono, de confiança absoluta no vosso amor de Pai por todos nós. Mesmo quando nós enfrentamos dificuldades, problemas, sofrimentos na vida pessoal, na vida familiar, na vida em sociedade, Senhor, que nós possamos progredir na fé, pelo testemunho da fé, por uma vida comprometida com os ensinamentos salvíficos de Jesus. Derramai agora em nossos corações o Espírito Santo, Senhor, para que verdadeiramente possamos crescer em fé, progredir na fé e no nosso dia a dia, de forma muito concreta, viver a fé, testemunhar a fé em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.